Estamos em live, seja bem-vindo você que não está nos assistindo, nos ouvindo aqui pelo Instagram, pelos Reels, depois no feed ou até mesmo no ao vivo. Gente do Cultura Esportiva, hoje iremos fazer uma entrevista, fazer uma conversinha com o Fábio Antunes, integrante da Rádio Cidade Legal. Só peço um momento. Caso você esteja assistindo pelo feed, as entrevistas geralmente demoram 5 minutos para começar. Fala, Brunão, tudo bem? Fala, meu querido, ótimo. Tudo ótimo. É isso, galera. Vocês que vêm entrando, já um convidado sensacional aqui para falar com a gente, Fábio Antunes, integrante da Rádio Cidade Legal, que tem várias histórias para contar, apresentador, repórter, comentarista. Então, você não pode perder. Já vai entrar o Rafael também, nosso integrante. Então, fiquem ligados aí que já tem muita história para você. Você que vem chegando, já deixa o like na live, ou você que está assistindo no feed, já deixa o like também, comenta e compartilha, porque é um conteúdo muito massa para vocês, galera. Sim, perfeito. E Fábio já está na casa já. Vocês estão esperando o nosso terceiro membro entrar. O Instagram é meio limitado, às vezes até complicado de a gente aceitar convite, então a gente pede a paciência. Aí, Opa, boa noite a Fala, todos. Rafael. boa noite, Rafael. Fala. Bom, Bem. é, primeira live aí, né? Estreado. Eu converso com o Fábio hoje, hein? Fábio, na escuta? Fala, Fábio. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo Opa, bem com Boa você? noite. O áudio tá chegando bem aí para vocês? Sim, perfeito. Bom, Legal, boa noite a todos aí. boa noite. Bom, perfeitamente. Então, eu aqui falando, o Bruno e o Rafael, vamos fazer um papo sensacional hoje com o Fábio Antunes. Fábio Antunes, que é um integrante da Rádio Cidade Legal aqui de Sorocaba. Ele que é apresentador, repórter e narrador. Então, um jornalista que tem essa qualidade imensa para fazer essa versatilidade de fazer essas três funções diferentes. E também é um radialista com muita excelência. Fábio Antunes, que esteve presente no Jogo das Estrelas, fez a transmissão, fez várias coberturas e entrevistas com celebridades. Então, com certeza, um jornalista que tem muito conhecimento. E é um prazer imenso estar aqui com você hoje, Fábio. Muito prazer e muito obrigado por ter aceitado o convite de hoje, Fábio. Muito boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês para poder falar um pouquinho aí da história do pequeno Fábio Antunes ainda na mídia. Agradeço o convite de todos aí. Vamos lá, se vocês perguntarem, estamos aí. Uhum. Perfeito. Então, Fábio, já vou lançar uma pergunta então. Fábio Antunes, por que começar e por que seguir a área no jornalismo? Por que você seguiu, teve uma inspiração? Qual foi essa maior inspiração e por que você seguiu nessa área? Teve alguém que te encaminhou? Você desde cedo já gostava de algo relacionado? Como que foi este começo e o primeiro contato com o jornalismo esportivo, Fábio? Bom, vamos lá. O começo, a gente que vem de criança aí, que gosta mesmo do futebol, né, cara? A gente monta aquele timinho para jogar, disputar torneio. Eu tive o privilégio de montar duas equipes para disputar tanto o Cruzeirinho como o Cruzeirão. Coloquei meu time para jogar, meu time é o Vila Jardim, aqui da cidade de Sorocaba, né? Hoje não resido mais em Sorocaba, estou em Salto de Pirapora. E aquele ambiente foi me chamando a gostar ainda mais do esporte, né, cara? Ao longo da minha trajetória no futebol, recebi o convite em 2011 para fazer parte da equipe do Santa Terezinha, time querido da Várzea de Sorocaba, né? Hoje disputando a primeira divisão. E naquele tempo eu fui auxiliar técnico.
tive um companheiro, o técnico Neto, na época, e a gente conseguiu se sagrar campeão da Tropeiros, no meu primeiro ano de várzea em Sorocaba. E isso foi me agregando ainda mais ao conhecimento do futebol e gostar ainda mais dessa parte, né? E fiquei lá no Santa Terezinha de 2011 a 2017. Como eu já tinha meu time de futebol, resolvi voltar para ele, né, em 2017, aí de 2017, 2018, 2019, disputei tanto a Baltazar como a Manchester, em Sorocaba, e com isso foi crescendo essa vontade de estar, né, de participar muito ativo do esporte. E em 2022, um grande amigo que eu tenho, o Fernando Garcia, que faz parte da equipe lá da RCL, fez o convite para agregar, junto com o Ari Domingues, a equipe de esportes da RCL. E com isso, desculpa, eu falei 2022, é 2021. E logo de cara entrei numa final, cara, e para mim foi espetacular. Fiz a final de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino pela Sul-Americana. E aquilo foi crescendo, a vontade, poxa, explodiu. Daí veio a várzea, veio o Campeonato Paulista cobrindo o São Bento, veio jogos importantes também do Brasileirão, sempre à frente com a RCL fazendo essas transmissões maravilhosas. Perfeito, Fábio. Gostaria de me apresentar. Eu sou o Bruno. Um grande prazer estar falando contigo hoje. Eu que podia até mesmo ter acompanhado seu trabalho na Várzea. Talvez você conheça meu pai, o Cristiano Martins. Ele jogou no Vila Jardim por um tempo. E eu gostaria de perguntar. Ah, rapaz do céu, olha que surpresa! É. Cristiano Martins, Uhum. famoso Ticum. Olha, eu não sabia, rapaz. Mas um forte abraço ao Cristiano, falei com ele esses dias, inclusive. Uhum. Mas pode continuar, desculpa interromper. Não, fique em paz. Até comentei com ele esses dias mesmo também. Ele te mandou um grande abraço quando a gente fosse fazer a nossa live aqui. E eu gostaria de perguntar um pouco mais sobre o projeto da Rádio Cidade. Como que está sendo? E se puder falar um pouco para nós como funciona um pouco esse projeto? Bom, a Rádio Cidade Legal, um projeto que nasceu com o Ari Domingues, né? Acho que vocês até conhecem o Vitor Duarte, e o Renan Tonet. Fizeram parte logo no começo aí da RCL, né? E dessa trajetória, eles começaram a acompanhar muito o São Bento, né? Tanto que o São Bento subiu e desceu, a RCL estava acompanhando desde a Série B. E quando eles me apresentaram o projeto da gente cobrir o esporte em geral, né? Porque a RCL só não fez ainda outras atividades porque ainda não conseguiu encaixar no seu projeto, mas já cobriu, por exemplo, futebol de mesa do São Bento, já cobriu o futebol de amputados, fez uma transmissão do futebol de amputados. E ultimamente a gente tem cobrido a parte do futebol de iniciação da Magnus, né, o ASF Magnus, e a gente está cobrindo esse evento, está cobrindo com eles. O projeto é maravilhoso, e quando eu cheguei na RCL, veio o convite do Fernando Garcia, eu já almejei fazer alguma coisa a mais, inclusive, dentro da própria RCL, né, e hoje eu sou apresentador, eu tenho um programa, o Revista RCL, onde debato todos os assuntos, né, a gente leva todas as personalidades sem contexto esportivo, mas com o foco é esse, né? A gente tem esse foco, porque já é uma rádio jornalista, uma rádio de jornalismo e esportes, e o projeto que a RCL tem apresentado para nós é esse de divulgar o esporte acima de tudo. Bom, muito prazer, Fábio. Me chamo Rafael. Muito prazer. Sou novo integrante do Cultura aqui, né? Prazer, Rafael. Fazendo a primeira live aqui, conhecendo o senhor. Bom, minha pergunta que fica é como que você enxerga o futuro da rádio, né? Além do seu projeto, é claro, com o advento dessas tecnologias, das plataformas, como você enxerga o futuro da rádio? Cara, hoje eu só tenho que agradecer o carinho do público, cara. Acabamos de bater 1.000 inscritos no YouTube, um YouTube novo, para falar a verdade, tá? E a gente chegou a 1.000 inscritos.
e a qualidade dos programas que a gente tem levado ao ar, né, cara? Então eu só tenho a almejar coisas altas na RCL. Então a Rádio Cidade Legal, ela está conseguindo se estabelecer em todos os âmbitos, na música, que já vinha com flashback 24 horas, com programação 24 horas, e a gente veio agregar. Eu como estou lá, a gente fala que a gente é uma rádio voluntária de pessoas que gostam, que amam do que faz, né? Senão a gente não estaria lá. E a RCL é isso, cara. Então, o que esperar da RCL? Só voos altos até agora, só voos altos, e inclusive a gente teve o privilégio de fazer a transmissão do Jogo dos Famosos, não foi por acaso. Com certeza, Fábio, com certeza são experiências sensacionais. Até o próprio Cristiano, o pai do Bruno, que até comentou que é fã de vocês desde 1977. Várias pessoas entrando, Minuto Futsal, Salve Minuto, grande parceiro aqui também. E, Fábio, até te fazer uma pergunta sobre isso que você falou também. Uma rádio que é voluntária, né? Então, às vezes pode ter algum problema quanto a isso ou até algum benefício. Como que você enxerga isso, de você ter citado esse momento? E qual é a maior dificuldade, o maior privilégio ou a maior vantagem da Rádio Cidade Legal no momento para você, Fábio? A dificuldade, a gente sabe que para você ter uma rádio, você precisa de investimentos, a gente precisa que entre os valores, né, que agregue, que some os valores para a gente poder manter uma rádio como a Rádio Cidade. E qualquer outra rádio é assim, né? Se você não tiver o recurso, se você não tiver um patrocínio, você não consegue, por exemplo, fazer uma viagem. A gente viajou, cobriu o São Bento, praticamente viajamos o estado aí, acompanhando o Bentão. Fizemos jogos do Ituano, inclusive, também. Nesse campeonato da Copa Paulista, estivemos em Dalis. Ou seja, essa é a dificuldade. Como eu te falei, o crescimento hoje da Rádio Cidade é espetacular, cara. Antigamente a gente ficava fazendo convites para o pessoal aparecer lá, e era difícil, né? O pessoal não fazia. Hoje não, hoje, graças a Deus, a pessoa nos procura. Olha, você tem horário lá para falar comigo? Ou você pode colocar a gente lá? As marcas hoje, elas estão procurando a Rádio Cidade para anunciar, graças a Deus, isso é um ponto muito importante. E o futuro da rádio a gente sabe, né, cara? Nós somos uma rádio web, a gente depende muito da internet. E sempre vocês também que fazem lives, você sabe que da dificuldade da nossa internet hoje no Brasil, né, cara? Não é de menor qualidade. Mas a gente esforça no máximo para levar a melhor qualidade, cara. Não tenha dúvida disso. E respondendo ao Cristiano, 1977 eu não era nascido ainda, Cristiano. Você já estava por aí, mas eu não era nascido. O Cristiano, um forte abraço a você. O Cristiano que eu conheço a família, eu digo a família porque sou irmão do primo dele, vamos dizer assim, a gente se trata como irmão, o João Fábio, acho que você sabe muito bem quem é a figura, né? E é uma grande pessoa, eu estive com ele nesse sábado, inclusive, uma pessoa extraordinária. Sim, perfeito, Fábio. Até engraçado essas conexões que a gente acaba encontrando. Sorocaba, no final dos contos, acaba sendo uma cidade pequena, né? E, Exatamente, olha que isso é mais de 700 mil habitantes, uhum. hein? E eu gostaria de perguntar um pouco sobre o Jogo dos Famosos. A gente teve a oportunidade de encontrar vocês da Rádio Cidade lá. Também gostaria de dizer que vocês estavam com uma infraestrutura incrível lá, uma transmissão maravilhosa. A gente estava perto a perto ali, lado a lado. E eu gostaria de perguntar para você como que foi essa transmissão e como que foi esse evento. E como que esse evento, como esse, afeta na rádio, como que ela melhora e desenvolve a rádio. Isso foi muito importante para nós, né? Acho que foi uma fase de crescimento. Quando a gente ficou sabendo do Jogo dos Famosos, a gente conversou com o Juliano Amorim, né? Que foi um dos responsáveis pelo jogo aqui em Sorocaba. Ele já de cara já nos apresentou o Márcio, né? Que é também responsável pela marca, né? Jogo dos Famosos. E deixou a gente à vontade, cara. E isso para nós foi um espetáculo. Eu só tenho a agradecer ao Juliano e ao Márcio por esse privilégio de estar lá, de a gente poder fazer essa cobertura. De fato, a gente estava lado a lado lá, não só nós, né? A imprensa em geral estava lá. Tivemos a companhia lá também da TV Sorocaba, da TV Tem. E foi uma festa muito grande, uma festa muito legal para Sorocaba. Inclusive, para fechar a semana de aniversário de Sorocaba. E para a rádio foi sensacional, cara.
aquilo de você fazer uma cobertura de um jogo, um jogo simples, né, que a gente fala simples assim, não desmerecendo a várzea, né, não desmerecendo o jogo do São Bento, ao contrário, mas de você ter muitos craques, muitas pessoas próximas, muitas personalidades próximas, né, é incrível, cara. Eu pude falar com você, acho que vocês também acompanharam lá, mas eu pude falar com o Chicão, eu pude falar com o Pedro Manso, o Pedrinho, ou seja, tiveram um leque de pessoas. Vocês também conversaram com o Paraná. Nossa, pisar no Walter Ribeiro e ficar do lado do Paraná, cara, você não sabe como é importante a gente fazer isso. E a gente estava lá, acompanhamos de pertinho, de pertinho. E vocês fizeram um grande trabalho, porque eu acompanhei vocês lá, estava lado a lado, vi vocês conversando com muita gente lá. Parabéns, viu? Bom, agora puxando um pouco essa linha, né, puxando um pouco do jogo dos famosos, né, grandes personalidades estavam lá, grandes figuras. Eu infelizmente não tive a oportunidade de estar lá cobrindo junto com meus colegas de trabalho, entrei um pouco mais tarde, mas queria fazer essa pergunta também, né, como você tinha dito antes, que para chegar convidado na rádio, você às vezes não conseguia, né? E hoje estão pedindo horário para ter um bate-papo com você lá. Quem foi a maior personalidade que você teve a oportunidade de conversar? Cara, falar assim até acho que um pouco de deixar muita gente de lado, cara. Mas assim, existem muitas pessoas. Mas eu tive o prazer, assim, não de falar ao vivo, né? Mas como te disse, falar com o Chicão, que jogou no Corinthians em 2011, 2012, foi uma das pessoas especiais lá para trazer o título para o Corinthians no campeonato mundial, né, no Japão. Cara, e falar em off, ele foi uma coisa grande, cara, ainda mais quando ele viu que a gente estava uniformizado, microfone na mão, e, cara, sensacional. E o outro, o Pedro Manso, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver a figura, como que é o cara, o carisma, né? Então, não falar assim, mas assim, e as pessoas que a gente tem o convívio aqui em Sorocaba, né, cara, o dia a dia. Eu tive o prazer de entrevistar algumas pessoas que eu até fico assim, nossa, consegui falar com ela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma professora na faculdade de Anhanguera, quando eu fiz marketing lá, né, e a Michele Fará, que hoje ela é uma das responsáveis pela Coca-Cola aqui em Sorocaba, da parte de marketing e tudo mais. E eu tive o prazer de conversar com ela, fazer uma entrevista com ela, cara. E isso eu nunca imaginava que fosse acontecer. E eu recebi ela lá nos estúdios da RCL, e foi muito bacana, cara. Foi assim, de volta às origens praticamente, porque formado em marketing, de repente você falando com a sua professora e uma das responsáveis pela Coca-Cola aqui em Sorocaba, foi demais. Foi demais, demais, demais. Exatamente. Com certeza foi muito importante para vocês e para a rádio também, Fábio. E até te perguntar sobre esse quesito da rádio. Como que você enxerga e vê a rádio atualmente? Se você acha que perde bastante com essas novas tecnologias, novos aplicativos e streamings aparecendo, como que você vê? E o mundo hoje que muitas pessoas querem algo mais rápido, às vezes algo que tenha visualização. E como que você enxerga a rádio? Algo que é mais prático, tem em qualquer lugar e você pode ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar. E como que você enxerga isso voltado para a Rádio Cidade Legal? Algum projeto que vocês têm mais para frente e algo que vocês pretendem mudar ou se para você já está em um momento muito legal da rádio, Fábio? Olha, a dinâmica da rádio hoje é diferente, né? Porque muitas vezes você espera ouvir a rádio num FM ou num AM. E hoje a rádio web, ela pode ser ouvida em qualquer lugar, né? Independente se você está dentro do teu carro ou não. Em qualquer lugar você tem acesso à Radiosnet e você pode acompanhar. Para isso, para o crescimento de uma rádio é importante, cara. E a Rádio Cidade Legal, ela está nesse quesito de ser uma rádio bem ouvida hoje, cara. E hoje veio valores a agregar à rádio, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Guedes Júnior, um dos mais importantes locutores da Sorocaba, hoje faz o seu programa lá na Rádio Cidade Legal. E tem coisas assim que a gente, por exemplo, não esperava que isso fosse acontecer. A gente só tinha os nossos programas ao vivo naqueles determinados horários e de repente aparece uma voz marcante. Até brinco, um forte abraço pro Guedes lá. A Voz do Carisma. Ele tem um programa sensacional, entendeu? E isso veio agregar, cara. Veio agregar. Hoje, o que a gente fala?
a nossa programação hoje na Rádio Cidade Legal, ela está bem diversificada. Ela vai de um esporte regional, vai um esporte nacional. Ela tem programas esportivos, como a gente tem toda terça-feira na nossa grade lá, às 18h30, o painel esportivo. Temos um programa sertanejo bacana, que eu mando um abraço aqui para o Fernando Garcia, que é o nosso líder de audiência lá na rádio, com a Noite Sertaneja. E eu agora faço um esquenta, um programa antes do dele, na sexta-feira. Cada 15 dias eu entro com esse esquenta para já alavancar a audiência e já deixar prontinho para ele só tocar bola na programação. Cara, e o esporte, né, cara? E hoje as equipes da Várzea, por exemplo, que querem transmissão de um jogo, quero deixar tudo gravadinho, ela manda contato pra gente, liga, venha fazer o jogo para nós. Esse final de semana a gente transmitiu o Campeonato Varziano, a Taça Palácio dos Tropeiros, né, entre a Nova Geração e o Alvorada Jardim Refúgio. Grande audiência. E no final de semana também fizemos o jogo do AS Magnus contra o Corinthians, cara. Uma grande audiência também, espetacular audiência que isso vai agregando. A gente vê que a rádio hoje ela se modifica. Hoje a rádio tem imagens, né? Antigamente você só ouvia a rádio sem imagem. E hoje ela tem imagens. A gente consegue colocar imagens na rádio. Só que tem muita gente ainda no tradicional, que é ouvir a sua rádio apenas com o som. E isso a Rádio Cidade também leva. E é um som gostoso de ser ouvido. Pode ter certeza disso. Eu amo ouvir a Rádio Cidade quando não estou fazendo qualquer coisa diferente. Já não estando na rádio, eu faço isso dentro de casa mesmo, acompanhando ela 24 horas no ar. Sim, a rádio é um ótimo meio comunicativo, porque a rádio transmite esse carisma e transmite informação o tempo todo, constantemente. E a gente vê uma crescente nas web rádios, por exemplo, a gente falou com muitas pessoas desse ramo, aqui em próprias nossas lives mesmo. Eu gostaria de perguntar, ainda há espaço para as webs rádios hoje em dia, nessa era da comunicação, no qual tem muito desenvolvimento tecnológico? Muitas dessas rádios, elas também estão virando web, né? Mesmo que ela tenha a sua frequência na FM, ela tem essa chamada na web. Isso eu explico porque hoje a rádio que se só mantém no FM, ela não sobrevive mais, tá? Raras exceções de grandes marcas, de grandes empresas de veículos, né? De comunicação que conseguem ter isso. Já a rádio hoje, que você tem um FM e ela não é voltada para a web, ela deixa de ganhar uma fatia muito grande do público, né, cara? Muitas rádios hoje que ainda transmitem a Voz do Brasil, a partir de algumas rádios das 19, outras 20, outras 21 horas, ela vai para a rádio web. Até mesmo quando tem jogos aí, a gente pode citar aqui, um forte abraço para o meu amigo Vitor Duarte lá na Cruzeiro, quando os jogos do Bentão começavam às 19 horas, e justamente eles tinham a Voz do Brasil nesse horário, eles iam para a web, estava na transmissão justamente na web, e isso acontece muito. Então, hoje, se uma rádio principal ela não tiver esse caminho para estar dentro da web fazendo essa transmissão, ela deixa de ganhar uma fatia de um público muito grande, que é o público que está na web hoje. Bom, certamente, né? Se você não se adapta diante desse novo desenvolvimento, né? Desse futuro que hoje está chegando, né? O futuro que hoje é o presente, né? E anos atrás a gente não imaginaria, né? Que a gente chegaria nesse nível, né? Bom, eu não sei muito bem o que perguntar mais, né? A pergunta sairia um pouco semelhante, né? Mas é isso. Essa adaptabilidade que a tua rádio entrega, né? Colocando, indo para a internet, né? Porque assim como o jornal, né, se tornou obsoleto, né? Então, se você quer está na competitividade, né? Está dentro do cenário competitivo, tem que sempre estar se adaptando diante do cenário, né? É aquilo que a gente falou, né? Se uma rádio hoje, ela se não se entregar à web,
ela deixa de existir facilmente, porque muitas dessas pessoas, hoje, se você vai fazer um trabalho, você vai lá, conecta a rádio favorita sua, para você escutar no notebook, ou até mesmo no seu celular, né, no dia a dia. Hoje a facilidade, por exemplo, eu tenho meu celular aqui, eu quero sair da onde eu trabalho, do escritório, e vir para casa escutando minha web de rádio, eu simplesmente coloco a rádio no celular, ligo o Bluetooth e venho curtindo as músicas normal, às vezes tem informação, às vezes é programação, e isso é bacana, entendeu? Então a adaptação hoje de uma rádio, se ela não se encaminhar para essa história de você colocar a rádio numa web, ela fica obsoleta. E, cara, e hoje se você não tiver isso, esquece, não existe rádio. Não existe rádio, e a rádio hoje, graças a Deus, a Rádio Cidade tem essas plataformas, a gente consegue tanto ir de uma rádio web fazer a programação nossa na Radiosnet, né, por exemplo, se o pessoal quiser baixar, colocar no seu celular, deixa lá o aplicativo e você, a hora que você quiser. E isso é importante, porque a rádio, você pode pegar ela no final de semana, por exemplo, tô fazendo nada aqui, vou fazer uma comida, já coloca a rádio no seu celular, está próximo de você, você não incomoda as pessoas, até mesmo você pode estar no seu fone de ouvido e curtir na rádio. Sim, com certeza, Fábio. Isso que é muito interessante também, isso que é importante em todos os momentos para a rádio. E, Fábio, como que é a vivência diária na rádio? Você que falou que acompanha também quando não está ali no ao vivo, mas como que é estar ao vivo? No ao vivo não dá para errar, então tem que escolher as palavras certas, principalmente nas informações. Como que é nesse momento tão importante, tão decisivo, que tem essa responsabilidade grande e também vivendo ali dia a dia. Tem algum problema, tem alguma dificuldade? Alguém que fala no ponto a hora que você está falando? Como que é esse momento, Fábio? Legal, isso é uma pergunta bacana, porque o ao vivo é fogo, rapaz. O ao vivo você não pode errar, trocar palavras e até mesmo ler, né, alguma mensagem. Por exemplo, a gente fez um jogo lá no campo do Jair, né, do pessoal da Várzea, deixa eu lembrar se foi da Várzea que a gente fez, cara. E o Ari, nosso narrador, ele simplesmente fica lendo as mensagens recebidas, né, pelo Facebook. E numa dessas escapou, rapaz. Aquelas pegadinhas de quinta série, sabe? Aquelas pegadinhas de quinta série acabou saindo ao vivo. Só que eu abri o Facebook também para me acompanhar, né, as mensagens que estavam chegando, eu estava no campo. Na hora que eu li, o meu microfone ele estava no meu bolso. E eu li, ele começou a ler para mandar mensagem para a pessoa, para mandar o abraço. Não deu tempo, rapaz. A hora que eu peguei o microfone, ele já tinha lido. Eu falei, não, Ari, não, Ari. Ele falou, pronto, caí. E realmente ele tinha caído. Esse ao vivo, cara, é difícil. A gente fala que no ao vivo é o complicado. Você não consegue, às vezes, uma palavra que não sai, você começa a gaguejar, mas é coisa normal, cara. É só quem está ali no dia a dia para poder se acostumar e poder falar com as pessoas no ao vivo. É bacana fazer o ao vivo, tá? Eu gosto muito de fazer ao vivo, mas tem que medir as palavras. Infelizmente, tem coisas que você quer falar e não pode. Ou tem coisas que falaram, né, principalmente isso que eu te falei agora, né? Mandar um abraço lá e passa, cara, despercebido. Não tem como. Agora mesmo, acabou de entrar uma pessoa na live aí, ó. Que é um amigo meu, inclusive, tá vendo a gente aí, ele já me mandou, Fábio, faz uma piadinha pra mim de quinta série, lá a hora que você tiver, que eu sei que você tá vendo que eu entrei. Então, Arizinho, DJ Ari, oficial aí, que tá na nossa live aí, DJ Ari, um forte abraço, um irmãozinho que eu tenho aí. Eu sei imitar o Pato, Ari. Pronto, já fiz pra você aí. E bom da relação em live, assim, é porque você consegue realmente ter uma intimidade com o ouvinte, ter esse papel com o público. Assim como a gente teve essa pergunta do nosso querido Robson Nogueira. Um grande abraço para o nosso Robson Nogueira, também um grande radialista, um grande ídolo nesse quesito da rádio Outra Dimensão, no qual ele perguntou se existe alguma diferença na linguagem ou na abordagem da web rádio em relação ao rádio tradicional, que é o dial. Eu acredito que nem exista esse tipo de diferenciação. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas colocam isso como vamos fazer uma forma diferente de falar e coisa e tal. Mas eu acredito que não. Acho que a linguagem é a linguagem normal. Infelizmente, a gente tem que ficar posicionando o português que a gente fala, né?
Mas eu acho normal, eu acredito que não tenha nenhum tipo de diferença, mesmo porque o ao vivo, como é o ao vivo também na rádio tradicional, é ao vivo numa rádio web, a diferença é que quando você está interagindo com o público, né, que isso acontece muito quando a gente está mandando nossos boa noite para as pessoas que estão participando de live, fazendo as perguntas que elas estão. E eu acho que só é o cuidado mesmo que a gente tem que ter, e claro, o carinho, né, porque a gente não pode deixar as pessoas ficar de fora, e principalmente quando você está fazendo um programa ao vivo, eu fico me policionando muito disso, porque às vezes acontece de você passar alguém, cara, e depois ele cobrar você depois. Olha, você não falou aquilo lá pra mim, hein? Eu falei, perguntei, aí acontece. Mas eu acho que não tem nenhuma diferenciação de conteúdo, do que você deve falar. Acho que deve ser a mesma coisa. Realmente essa mistura de ao vivo com agradar ao público é uma dificuldade, né, enfrentada pelo radialista, né? Porque às vezes você fala uma coisinha ali e a pessoa fala, pô, você falou isso aqui. Então, né, como que você enfrenta, às vezes, uma crítica, às vezes, sei lá, não sei se foi xingado já, às vezes não acontece, né? Então, todos propensos a isso. Graças a Mas graças a Deus isso para mim não aconteceu, ao contrário, quando vem a crítica, a gente aceita, a gente entende como uma forma de crescimento, né? Mesmo porque eu vou fazer 2 anos que eu estou numa rádio mesmo, né? Estou 2 anos fazendo esse projeto lá com o pessoal da Rádio Cidade Legal. Já tive um projeto antes disso, né, em 97, mas aí já com a parte de entretenimento, né? E não como a parte esportiva como estou hoje. E a gente tem que ficar bem assim com as pessoas. Quando a gente recebe uma crítica, olha, você fez isso, não era para ter feito, a gente compreende, entende que é de uma forma construtiva, e a gente tem que levar isso muitas vezes na esportiva, com aprendizado. E eu gosto muito disso, porque quando as pessoas dão um feedback, principalmente quando você fez um trabalho bom, você sabe que está tranquilo. Agora, quando você não faz um trabalho, você não entrega uma coisa boa, e quando vem aquele feedback, olha, você precisa fazer isso, aprendizado total. E isso que eu fico levando. Eu tô lá, como te falei, em novembro eu faço 2 anos na Rádio Cidade. E dentro desses 2 anos, só foi aprendizado. Até vou fazer uma brincadeira aqui, muito legal, cara. Eu costumo ouvir sempre as rádios amigas, né? Eu falo que é amiga, irmãs, e quando eu estou no trânsito, principalmente em Sorocaba, né, que é terrível, ainda mais às 18 horas para sair, você sair ali da nossa região da Vila Jardim, Zona Oeste ali, eu coloco em outras emissoras, vou ouvindo, e numa dessas, ouvindo, vou citar aqui, que a gente, conforme vocês lá, a Rádio Cidade também faz isso, a gente não briga com isso. Mas eu estava ouvindo a Band, e falando, né, do trânsito, tá? Trânsito parado ali na Américo de Carvalho, eu acabei mandando um áudio para a Band. Falei, olha, trânsito parado aqui na região da Américo de Carvalho, para quem vai sair aqui para Armando Panuzzi, não tem nenhuma placa, o semáforo não está funcionando. E no final, o Paulinho, não sei se vocês conhecem o Paulo Júnior lá da Band, apresentador, né, do Jornal da Band, e o Castor, né, Adriano Castor, estavam ouvindo, e o Paulinho falou, olha o Fábio, passa aqui no RH na Band, quem sabe, né? E, cara, eu chorei de dar risada, né? Depois, olhando no YouTube essa filmagem, porque eles passam ao vivo, né? Cara, eu dei muita risada porque o Castor, ele provavelmente me reconheceu. Já o Paulinho não, mas foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. E eu dei muita risada, cara. E para aquilo, para mim, foi um aprendizado. Eu cheguei, eu avisei assim, o Ari Domingues lá da ESL, olha, já vou te avisar, hein? Tô indo pra Band. Ou seja, brincando, né? De forma dessa brincadeira gostosa. Porque, nossa, foi demais, cara. Foi demais. E isso pra mim foi um feedback legal, entendeu? Olha, tô no caminho certo. E depois eu tenho muitas histórias para contar, cara. E dessas histórias envolvem muitas pessoas, amigas que passaram pelo dia a dia do Fábio aqui, que foram sensacionais. Perfeitamente, Fábio. Com certeza são histórias incríveis que você aprende e também conhece no ao vivo. E, Fábio, até te perguntar sobre os esportes. Você que citou bastante dessa parte esportiva, os esportes na sua vida, como que isso
foi levando, como que você aprende os conhecimentos, se teve algum, além do futebol, que te marcou por alguma forma, se tem algum que você tem alguma paixão diferente, como que marcou para você essa cultura esportiva, que é o nome da nossa página, Fábio? Com certeza, cara. O futebol em si é o carro-chefe, né? A gente fala que é o nosso carro-chefe, porque é onde a gente está trabalhando, é onde a gente está. O dia a dia, né? O nosso dia a dia é o futebol. Mas, cara, se eu falar para você que eu já disputei torneio de vôlei de dupla, com a minha altura, meu altos 1,67 m, jogando um torneio de duplas, e você ainda chegou numa competição que tinha 10 duplas, chegou na terceira posição, é uma coisa de louco, né? Mas a gente tem o futsal, minha paixão também, e quando eu estreiei realmente no mundo esportivo, eu criei o time para jogar o Cruzeirinho, cara. Eu tinha uma paixão de colocar essa pessoal para jogar o futsal, e eu consegui fazer uma coisa inédita, uma das maiores goleadas, agora já foi ultrapassado, no Cruzeirinho era minha. A gente enfrentou os bancários de Itapetininga e meu time conseguiu fazer uma sonora goleada de 15-3. E por muito tempo essa goleada ela ficou lá pro Cruzeirinho como uma das maiores. E, cara, isso foi fantástico. E, como eu te falei, as coisas que a gente faz no futebol, nos outros esportes, a gente vai só aprendendo. Gostaria muito de fazer, ainda não tive oportunidade de cobrir um voleibol, até mesmo um basquetebol. Acho muito legal, muito dinâmico. Mas ainda vai ter oportunidades e eu acredito que assim que o Ari Domingues colocar lá, a gente vai fazer esses eventos aí. Deixa eu já mandar um abraço, acabei de ver aqui quem entrou e a gente acabou de citar o nome dele aqui, o Adriano Castor, que está na live aí também. É isso aí, então. Grande abraço pro Adriano Castor. E Fábio, eu gostaria de perguntar, é difícil conciliar essa rotina? Você que agora está residindo em Salto, tá vindo pela rádio, e eu sei que você ainda tem outros projetos além dela. Tá sendo fácil conciliar esse trabalho? Cara, não é fácil. A gente fala que a gente tem, cada um tem, como a gente já mencionou, que a rádio é uma rádio que não tem fins lucrativos, né? Então a gente tem que ter um lugar para a gente se ganhar nosso dinheirinho, né? Não que a rádio não vá dar isso, quem sabe futuramente a gente não consiga. Mas a rotina é uma rotina legal, cara. Eu já praticamente já estou acostumado, né? Há 2 anos fazendo isso, cobrindo o São Bento, às vezes a gente vai para outro lugar, inclusive a gente já chegou aí, para ter uma ideia, fomos para Piracicaba, desculpa, Piracicaba não, para Piraju, cara, cobrir um evento em Piraju. A gente foi com a rádio para lá, a gente chegou no sábado, o evento era no domingo de manhã, foi muito bacana, e a gente vai conciliando essas coisas. Eu consegui conciliar por intermédio do meu tempo, né? Eu tô muito próximo da rádio. Para você ter uma ideia, hoje eu termino o meu trabalho, atravesso a rua, estou na rádio. Então, para mim é sensacional. Então, para mim não é difícil de fazer essa conciliação, até mesmo porque os programas, como a gente fala, a gente começa nos horários, às vezes muito chato, né? Porque às 18h30 é um horário muito ruim, né? Ainda mais quando você pega um trânsito aqui na cidade de Sorocaba, a gente tem que aguardar muitas vezes o convidado chegar. Ainda mais no programa de quarta-feira, que também a gente começa às 18h30. Às vezes eu tenho que aguardar até umas 19 horas, porque, como eu te falei, o trânsito às vezes é complicado para você chegar, se deslocar, mas para mim é fácil, eu estou do lado, então a rotina é essa. E às vezes, por exemplo, eu estou aqui em Salto, de folga no sábado, e tenho jogo lá em Sorocaba, e estou escalado. Eu vou, cara, já é uma rotina que já veio a crescer, já veio a acrescentar na minha vida, então, se tiver jogo de madrugada para fazer, eu estou lá. Realmente o trânsito de Sorocaba tá um dos piores hoje em dia, né? Eu que saio do curso, moro do lado praticamente da escola, sem trânsito vou levar meus 5 minutos e para voltar levo meus 15, né? Mas agora, trocando de assunto, né, seguindo a linha de raciocínio dos esportes, como você enxerga, né, o futuro da Várzea aqui de futebol aqui de Sorocaba, né, o pai do Bruno, que já esteve inserido nesse ambiente, eu queria saber qual que é a sua opinião, como você vê o futuro da Várzea.
Cara, a Várzea de Sorocaba é uma das maiores várzeas do estado de São Paulo, até mesmo do Brasil. A Várzea de Sorocaba hoje com 4 divisões, né? Antigamente eram só 3, para você ver o número de times que tem em Sorocaba. Eu sou suspeito de falar porque já trabalhei na Várzea, já estive no Santa Terezinha, já dirigi meu time jogando tanto na terceira como na quarta divisão. Você vai perguntar para mim, mas Fábio, seu time caiu de divisão? Não, na verdade, que quando surgiu a Manchester, quando eu ia abrir mais uma divisão, eu ainda estava jogando a Baltazar, só que a Baltazar era uma competição inchada, chegou a ter mais de 100 times disputando a Baltazar Fernandes, e daí para classificar era muito difícil. Então, para você ver o nível da competição aqui em Sorocaba. Eu falo que tanto a Taça Cidade como a Tropeiros, cara, é muito forte. É muito forte. Times que disputam hoje essas duas divisões poderiam muito bem disputar um campeonato paulista. Mas um campeonato paulista? Não, sim, um campeonato paulista. Porque é muito forte. Os times eles se valorizam, trazem jogadores de fora, fazem uma seleção praticamente. Muitos jogadores vêm aqui para Sorocaba para jogar. O ano passado tinha jogadores do Palmeiras, tinha jogadores do São Paulo. Isso que eu estou falando da Várzea é a primeira divisão. Não estou falando nem do veterano, né? Que o veterano está cheio de craques também jogando. Mas trazem muitos jogadores, cara. Muitos jogadores. Eu tive o privilégio de trabalhar com algum deles quando estive no Santa Terezinha. Mas, assim, eu enxergo a Várzea hoje de Sorocaba como uma das maiores competições. Eu acho que ela até se equipara a São Paulo, mesmo que São Paulo tenha um torneio mais tradicional, que lá o patrocínio, né, banca-se muitos jogadores lá, tem jogadores disputando lá também, jogadores profissionais disputando a Várzea em São Paulo. E a de Sorocaba não deixa a desejar, não, acredito que é uma das melhores mesmo do nosso estado. E também tem a de Votorantim, uma outra coqueluche aqui da nossa região, uma várzea muito bem disputada também. Muitos jogadores que disputam aqui a primeira divisão jogam lá a primeira de Votorantim, e assim é nessas competições de várzea. Então acredito que a várzea tem muito a crescer ainda. Tá? E com a chegada da imprensa para cobrir os jogos, como tem acontecido, né? Nós temos feito muitos jogos pela Várzea, né? A gente faz aí, e fora os torneios que a gente faz também, muitos torneios à parte, a gente tem feito também coberturas muito bacanas nesse quesito. A única coisa que eu fico triste é quando a Várzea ela parte da paixão do futebol para muitas vezes agressão, briga de torcidas, aí eu já não concordo. Mas assim, a Várzea no futebol, no esporte em si, é sensacional. Inclusive, com certeza, Fábio. Pode falar. Matheus, só para fazer um comentário sobre a Várzea, né, não cortar o raciocínio. Eu moro perto aqui do Pitico, né, e às vezes tem uns jogos de Várzea no domingo. Né, você que quer dormir até tarde um pouco no domingo, acaba acordando com umas cornetas lá, né, um barulhão. Mas é muito legal, às vezes você vai até lá, né, desce até lá, vê aquele jogo, né, a entrada ali, né, você senta ali na arquibancada, fica neutro, né, não pode expressar muito, torcer muito, né, porque não sabe de que lado você tá ali na torcida, mas enfim, o pessoal tranquilo, né, e até mesmo você comentando da Várzea, alguns times integrar o Campeonato Paulista, né, isso aí não tem dúvidas, né, é algo que poderia sair do papel realmente, né? Porque o time de Sorocaba que nós temos hoje, né, o único, né, é o São Bento, que se encontra hoje até mesmo sem divisão, né? Enfraqueceu durante esses anos. Meu primeiro jogo que eu fui no estádio foi São Bento está na Série B ainda, São Bento Brasil de Pelotas. Foi um empate 1-1 e eu lembro que eu pisquei nos 2 gols, eu perdi os 2 gols. Os 2 gols foram de cabeça. Mas eu pisquei, perdi os 2 gols, mas enfim, né? E hoje você vê um time em decadência, né? Um time que sem divisão, infelizmente perdeu a final do Paulista 2, né? E depois daquilo, jogando jogos regionais, não consegue mostrar sua força. Sorocaba, que é
uma grande cidade, né? Deveria ser uma cidade influente no esporte, né? Uma cidade muito grande, como dito, né? Já conta com mais de 700 mil habitantes, uma cidade totalmente urbanizada, industrializada, né? Deveria ser mais forte nos esportes. Infelizmente, desse ponto de vista, o Sorocaba deixa um pouco a desejar no esporte em geral, né, cara? Não vamos só falar do futebol, mas poderia investir muito mais no basquete, no vôlei, apesar que temos a equipe do César, uma equipe chegando aí para bater de frente, né? Uma equipe bem montada. Mas infelizmente precisava mais dar uma olhadinha com um pouco mais de carinho para todas essas possibilidades de esportes, né? Sorocaba é um celeiro, cara. Sorocaba se você pegar vários pontos aí, jogadores que vêm surgindo, jogadores de vôlei, aqui do lado já saiu uma grande zagueira de Votorantim para a seleção brasileira de futebol feminino. Precisa sim dar uma olhadinha com muito mais carinho para todos os esportes, cara. Tivemos aí também o Abner representando o Brasil nas Olimpíadas, né? Então, ou seja, se Sorocaba desse aquela olhadinha com carinho, poderia muito mais pessoas aí surgindo, mais Valdir Pérez, mais Paraná surgindo no celeiro nacional aí, com toda certeza. E hoje a gente pode falar que nós temos a Lauren, né? A Lauren de Votorantim, mora em Votorantim, mas para mim é Sorocabana de coração, porque representa muito bem a nossa região aqui. Agora falando um pouquinho de o que precisa para Sorocaba, acho que Sorocaba hoje ele precisa sair um pouquinho de só ver o Walter Ribeiro como o único lugar. Eu acredito que Sorocaba hoje, do mesmos modos que estamos se fazendo uma grande piscina aí, poderia também estar pensando, claro, com iniciativa privada, não falo com dinheiro público, mas fazer um novo estádio para Sorocaba, um estádio, um poliesportivo, né, um grande campo com grandes piscinas, ou seja, trabalhar muito mais isso para Sorocaba. Claro, repito, teria que ser com investimento público, não público, mas uma iniciativa privada bem forte que queira investir bem aqui em Sorocaba. Acho que isso seria um projeto maravilhoso. Sensacional, Fábio. Com certeza é algo que é muito importante. A cidade que já revelou diversos jogadores e jogadores também, como a Hortência, que foi uma excelente jogadora, o Falcão no futsal, que é o maior jogador da história. Então, várias jogadoras e jogadores que fizeram história no esporte em geral. Mas, Fábio, até fugindo um pouquinho desse assunto, te perguntar o que você acha da imprensa no momento atual. Muitas críticas, algumas pessoas que acham que a imprensa tem vezes que é bastante tendenciosa, acha que vai muito para um lado. Como que você vê o trabalho da imprensa até nessa situação de Sorocaba? Como que você enxerga esse trabalho? Se precisa melhorar em algum aspecto? E como que você vê para as pessoas que querem entrar hoje nesse ramo da imprensa, o que precisa estar situado atualmente, Fábio? A imprensa, rapaz, quando a gente está trabalhando com a imprensa, que é o caso, aí eu já cito nós, né? Já coloco no plural que vocês também são imprensa esportiva, uma imprensa legal. A imprensa, infelizmente, algumas pessoas não trabalham como deveriam trabalhar, né, cara? Só que, infelizmente, em todos os ramos. Mas tem a imprensa aquela imprensa sensacional, a imprensa que a gente tem que aplaudir todos os dias. A nossa imprensa jornalística aqui de Sorocaba é uma imprensa maravilhosa. O trabalho deles, eu me espelho muito neles, inclusive, tá? Gosto muito de acompanhar todos os ramos da imprensa, desde da imprensa escrita, a imprensa de televisão, a de rádio, para a gente sempre se espelhar, cara. Sempre fazer um trabalho maravilhoso. Infelizmente, como a gente já falou, existe aquelas que são sensacionalistas, né? Tem alguns repórteres que são exclusivamente para isso, né? Não vou citar nomes, que até não gosto de fazer isso, mas tem pessoas maravilhosas, cara. Eu simplesmente me espelho nessas pessoas. Gosto muito, como eu te falei, ouço todas as rádios, porque a gente precisa ter uma coisa assim chamada caráter, né? Porque a gente vendo todas as rádios trabalhar, a gente vai se espelhando naquele melhor profissional. A gente pretende fazer. Então, hoje, infelizmente,
dependendo do lugar, ou você é a imprensa A ou você é a imprensa B. Não vamos falar de cor aqui para não fazer nenhuma menção aí errada, mas é isso. Infelizmente existe a imprensa A e a imprensa B. Eu não quero ser nem imprensa A nem imprensa B, eu quero ser a imprensa para levar as informações corretas, informações certas, e claro, quando precisar fazer aquela crítica, isso a gente fala porque a gente acompanhou o São Bento, e acho que vocês que acompanharam o São Bento provavelmente não gostou do São Bento, mas a gente faz aquela crítica construtiva também, e isso é muito importante nos dias de hoje para a imprensa, saber também se posicionar. Perfeito, Fábio. Foi um ótimo posicionamento. A gente pôde ver até mesmo nós, pelo menos aqui, no Jogo dos Famosos, no qual tinha um grande leque de pessoas de mídias telecomunicativas e várias outras coisas do ramo. E eu gostaria de anunciar que nossa live está quase chegando ao fim. Infelizmente, o tempo é meio escasso aqui no Instagram. Então, desde já gostaria de agradecer muito você ter aceitado o convite, você ter participado dessa live e ter trazido todo esse conhecimento para a gente. E eu gostaria de saber se meus parceiros têm alguma última consideração final, começando pelo Matheus aqui da minha direita. É isso, Bruno. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com o Fábio Antunes, um ótimo jornalista. Foi muito legal estar com ele nesse Jogo das Estrelas. Até teve um momento que quase que atrapalha a transmissão do Fábio. A gente estava lá muito perto e por pouco não atrapalhamos lá. Mas foi muito legal, foi totalmente atencioso, disponibilizou o contato, falou que a gente poderia estar junto nessa live. E foi muito massa, Fábio. Muito obrigado pelos conhecimentos agregados, por todas as respostas sensacionais, e só agradecer por essa oportunidade, e foi um prazer mais uma vez ter feito essa live contigo, Fábio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só fazer uma correção, eu não sou jornalista, mas sou repórter, sou federado tudo certinho, comentarista e apresentador. Mas um dia eu espero ser um jornalista também, com toda certeza, chegar nesse mundo maravilhoso que é o Rádio Jornal. Só fazer um comentário bem breve para vocês aqui que estão acompanhando a live, que essa live ela não termina hoje. Eles são meus convidados no programa Revista RCL, que na próxima quarta-feira, às 18h30. Espero estar com a equipe inteira lá para a gente bater um papo. Não sei se vou conseguir, mas já são meus convidados estarem lá na RCL, conhecer a RCL e bater um papo lá com a gente. É um prazer ter essa conversa com você, Fábio. Muito ansioso para conhecer você pessoalmente, né? Agradeço já o convite. E é isso, muito legal ter esse bate-papo com você hoje. É um bate-papo muito gostoso aí. E esse agradecimento aí, meu máximo agradecimento. E Só para a gente terminar, eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos, cara. Não podia passar, como te falei, a importância da gente estar sempre fazendo esse trabalho e essa liberdade que eu tenho hoje para falar na RCL, para falar da RCL. Eu só tenho a agradecer as duas pessoas importantes que me deram essa abertura. O Ari Domingues, né, que é o proprietário da RCL, e ao Fernando Garcia pelo convite. Porque se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, não teria essa liberdade de estar falando um pouquinho desse trabalho. E claro, eu tenho que agradecer, cara, uma pessoa que escreveu meu nome na RCL, cara. O meu amigo Vitor Duarte, que numa das transmissões espetaculares que a gente fez lá em Barueri, lá na Arena Barueri, assim que o gol do Serginho, que colocou a gente na primeira divisão, na hora que ele narrou aquele gol, cara, só faltava um pouquinho para me pular junto com a equipe do São Bento naquele bolinho, e o Serginho, ex-jogador do São Bento, assim que se aposentou, colocou justamente essa narração, cara, e para mim foi um espetáculo, um crescimento pessoal muito grande. Então eu tenho que agradecer essas pessoas, não podia deixar passar essa oportunidade. o Serginho no jogo do Oeste, certo? Isso, no jogo do Oeste, aos quase 50 minutos do segundo tempo, assim que o Vitor Duarte gritava o gol do São Bento, é o Serginho! E o Serginho, cara, assim que ele encerrou a carreira dele, e para ele fazer a despedida da carreira dele, justamente esse áudio veio, cara, e a emoção foi muito grande. Aquele jogo em si foi uma grande emoção. Eu mesmo estava
Tava acompanhando pela arquibancada. Nossa, aquele dia eu chorei demais, aquele dia foi maravilhoso, realmente. Na verdade, eu vi teu pai na arquibancada, seu pai me ensinando, e eu no gramado lá em Barueri. Enfim, Fábio, eu gostaria de anunciar que, infelizmente, chegamos ao fim da nossa live. Muito obrigado pela sua participação novamente, foi uma honra imensurável. Gostaria de chamar todos aqui que estão presentes agora para acompanhar a gente lá na Rádio RCL, no programa Revista, quarta-feira às 18h30. A gente vai reiterar o convite novamente depois do nosso feed. Gostaria que todos que estivessem assistindo aqui seguissem o Fábio, seguissem o trabalho da Rádio Cidade Legal. Opa, Já vou mandar o convite aí, Fábio Underline Fund, para quem está pelo Instagram, né? Ou Fábio Antunes lá no Facebook. E a Rádio Cidade, tanto no Instagram como no Facebook também. E no nosso canal no YouTube. Legal, quem puder também acompanhar lá. Tem os Jogos dos Famosos inteirinho lá gravado, tem outras participações nossas. Inclusive as revistas anteriores também com o pessoal lá. Bacana. E o de vocês, com toda certeza, vai estar lá gravado também a participação. é isso, e com isso eu encerro nossa live. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado novamente, Fábio, e até mais. Obrigado, gente. Até logo.